Você decidiu construir o seu patrimônio sozinho. Trabalhou muito e poupou por anos para que quando chegasse na idade avançada, você teria uma quantia suficiente para poder aposentar. Mas você não esperava o fato de você ter adiado uma conversa por muito tempo faria com que você perdesse parte do patrimônio que você juntou ao longo dos anos. Aliás, prazer, meu nome é Viviane Jang, seja bem-vindo ao meu canal. E aqui a gente fala sobre dinheiro e sobre decisões que ajudam você a viver os seus planos. Eu ouvi essa história num programa chamado The Ramsay Show. Ela aconteceu nos Estados Unidos. Acho que o que me marcou nessa história é o fato da consequência ter sido tão grande pelo fato de ela ter adiado uma conversa muito importante com o marido. Como eu não lembro muito bem dessa história, vão ter alguns detalhes que talvez não estejam 100% corretos. Mas fica comigo, que aqui tem uma mensagem importante. Essa senhora ela era casada e trabalhou por muitos anos como enfermeira. Ela não dá muitos detalhes sobre o casamento, mas a impressão que dá é que ele não ia muito bem. E um dos pontos que incomodava ela na questão do casamento é que o marido nunca contribuiu financeiramente. Mesmo assim, ela seguiu com o casamento no papel, mas na prática, ela vivia sozinha. Somente com a renda proveniente do trabalho dela, ela conseguiu até que um patrimônio legal. Ela comprou a casa dela e uma que ela deixou para um parente próximo dela morar. Mas o motivo de ela ter contado a história dela nesse programa era porque justamente ela estava no impasse. Chegou um momento que aquele casamento não se sustentava mais e ela queria se divorciar. E pelo que eu entendi, nos Estados Unidos, a regra de divisão de bens funciona mais ou menos como se fosse no Brasil. Se ela optasse por seguir com o divórcio, ela teria que dividir tudo que ela juntou sozinha com o marido, que não ajudou em nada. Eu não lembro se ela chegou a expressar esse sentimento de injustiça e raiva, ou se foi uma coisa que eu senti ouvindo a história dela. E para te falar a verdade, eu não lembro muito bem o que o apresentador do show falou para ela fazer. Imagino que ele deve ter falado para ela procurar advogados que pudessem orientar ela com relação ao caso. Mas se eu não me engano, que da visão dele não teria muito o que fazer. Mas eu lembro de ele ter terminado comentando que isso era a consequência do fato de ela ter adiado uma questão muito importante por muitos anos. Eu jamais imaginaria que o fato de você ter adiado uma decisão por tantos anos faria você ter umas consequências tão grandes. E muitas vezes a gente esquece que quando a gente não toma uma decisão, também é uma decisão. E não falo aqui em tom de julgamento, e aqui cabe respeitarmos o trajeto individual de cada um e saber que naquela história, por algum motivo que a gente não sabe, aquele casamento fazia sentido até não fazer mais. Da perspectiva de quem olha essa história de fora, é muito fácil da gente criticar, mas imagino como deve ser difícil para essa senhora que vivenciou tudo isso não ser cruel consigo mesma. E sendo bem sincera aqui, quem nunca deixou de olhar para a própria situação por medo ou por desconforto? Deixa eu pegar meu copinho. Um brinde. E eu entendo aqui que isso também pode acontecer com as nossas finanças. Seja quando deixamos de olhar o extrato bancário ou a fatura do cartão. Qual será o problema que estamos tentando evitar enfrentar? Quais tipos de decisões que estamos adiando e que ao longo dos anos podem ter consequências muito piores do que se a gente tivesse agido antes? Se para você parece ser muita coisa, na mentoria eu te ajudo a dar os primeiros passos. Se isso faz sentido para você, o link está na descrição. E infelizmente, a gente nunca vai saber qual foi o final da história. Eu acho que se fosse eu no lugar dessa senhora, uma vez que eu tivesse avaliado que aquele casamento não fazia mais sentido nenhum, eu seguiria com o divórcio, mesmo compreendendo as consequências que essa decisão poderia ter, que os meus bens seriam divididos pela metade. Talvez eu tentaria negociar a divisão de bem de uma forma que eu saísse o menos prejudicada possível e entender que dali para frente seria uma nova história. Não dá para ter certeza sobre exatamente o que a gente pensaria nesse tipo de situação, mas realmente eu gostaria de pensar que eu continuaria acreditando em mim,
que se de repente eu conseguir construir tudo isso sozinha, que daqui pra frente eu conseguiria construir muito mais. E você? O que você faria nessa situação? Será que, considerando a sua história de vida, este não é o momento para você parar para pensar no que realmente importa para você ou não? E nos perguntar quais são as ações que a gente tem que fazer para nos aproximar do futuro que nós queremos chegar? E aqui vai a última pergunta do vídeo. Você está vivendo o seu dia? Ou você realmente está vivendo seus planos? Se essa conversa fez sentido para você, se inscreve no canal. Obrigada por estar comigo aqui hoje. Eu vejo você no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.